Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 6 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e nessa videoanálise a gente vai falar sobre BOV, futuros, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale, ativos que a gente está posicionado, ativo que teve posição encerrada, como é o caso da CEMIG 4, entrada em SLCE 3, e vamos então dar início aqui a essa análise. Ibov, pregão de hoje, queda de 0,46%. Então, dentro do pregão de hoje, eu vejo mais um pregão de correção. Não que não possa vir mais para baixo. O suporte imediato para o Ibovespa, 80.588 pontos até a faixa de 80.275. Enfim, 80 mil, podemos arredondar para 80 mil pontos, número redondo, de 80.588 a 80 mil, zona de suporte para o Ibovespa. Se olhar para o gráfico de 60 minutos no pregão de hoje, a gente dá para observar que teve aqui em duas etapas uma correção. Então, para o próximo pregão, se gerar algo nesse sentido, vai aumentar a chance de continuar o movimento de subida para o índice. Mas ainda tem a chance de ter algo ainda mais para baixo aqui no Ibovespa. Não seria bom ver o Ibov novamente voltar a fechar abaixo dessa região de topo anterior, ou seja, voltar para baixo dos 80 mil pontos. Em termos de perspectiva da tendência de alta, seria um pouco ponto negativo. Mas a expectativa continua sendo a mesma, a tendência de alta, o movimento é de subida. Então, dentro de uma correção que foi apresentada no pregão de hoje, ainda fica uma expectativa maior de subida a partir do próximo pregão. Para confirmar essa expectativa, o primeiro indício é ter um sinal aqui, uma primeira hora de pregão voltando aí para cima dessa máxima da última hora de pregão aqui do G60. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha no YouTube, eu desde já agradeço sua valiosa audiência e aproveite também para se inscrever no canal de forma gratuita, canto inferior direito do seu vídeo, passa o mouse em cima de daltonvieira.com e na sequência clique em se inscrever. Caso já tenha feito isso, não há necessidade, apenas de aproveitar ao máximo o conteúdo gratuito que tem no canal, seja a parte de videoanálise, as entradas ao vivo durante o pregão, radar do mercado, 10h45 e 14h45 e também toda uma playlist lá de educacional para que você possa reforçar ao máximo seu conhecimento no mercado. Futuros, mini índice no pregão de hoje, queda, a gente tem aqui o mini índice também num processo que eu até comentei durante as lives de correção, assim como eu comentei ali no Ibovespa. Então, nesse momento, mesmo que esteja num processo de correção, voltou a fechar abaixo da média móvel de 3 períodos. Esse fato, enquanto não gerar sinalização para cima, fica mais para o próximo pregão. Aí a gente está na última hora de pregão, mais para buscar a operação na ponta vendedora, topo descendente no gráfico de 10 minutos ou mesmo pivô de baixa no gráfico de 10 minutos, que é mais para a ponta vendedora. Tem um gap aqui em aberto, não necessariamente que vai ser fechado já de imediato, mas enquanto não gerar nenhuma sinalização para cima, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, principalmente abaixo dessa região aqui, na casa ali dos 81.390. Se voltar para cima desse patamar, voltar a gerar um fundo aqui, voltar para cima da média móvel de 3 períodos e melhor ainda, para cima dessa região de 81.390, ficará mais para se trabalhar na ponta compradora a favor de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos. No dólar, no pregão de hoje, o dia de alta, olhando para o gráfico de 60 minutos, movimento de subidas, mantendo, sempre respeitando as mínimas ascendentes no gráfico de 60 minutos, apoiando mais a operação na ponta compradora. Mantendo-se dessa forma, ainda segue mais para a ponta compradora, ou seja, dentro desse movimento de subida, ainda segue mais para se buscar a chance de pivô de alta ou mesmo fundo ascendente no gráfico de 10 minutos. Melhor ainda se for fundo acima dessa região aqui dos 3.741,50, ou seja, trabalhando em cima dessa zona aqui de antiga resistência, agora funcionando como suporte, é uma das alternativas a partir do próximo pregão. É importante ressaltar que tem zona de resistência importante pela frente, que é isso aqui, essa região de fundo anterior. Já está num patamar aqui de região de resistência, que na minha avaliação fica aqui na faixa dos 3.747, 3.747 a 3.746,50, enfim, essa região aqui seria um primeiro nível intermediário e essa aqui sendo mais relevante, um pouco mais acima, na casa de 3.754. Sinalização, enquanto estiver dentro do movimento de subida, fica mais para a ponta compradora. Se gerar uma sinalização forte aqui para baixo da média móvel de 13 períodos no G60, a partir do próximo pregão, fica mais para a ponta vendedora. Ou mesmo se esticar aqui mais para cima, chegar nesse nível de resistência, aí fica mais para buscar a operação na ponta vendedora, através até de topo no gráfico de 10 minutos, ficando mais esticado aqui para cima o movimento de subida no dólar.
Depois disso, vamos aqui para as ações. PETR4, pregão de hoje, perdeu a mínima do pregão anterior. O ativo estava mais esticado para cima, perdeu a mínima do pregão anterior. Para quem trabalha em venda e contra tendência, é uma das alternativas, perdeu 21,09. O stop pode até ficar acima da máxima já do pregão de hoje, acima dos R$ 20,98. A ação tende no primeiro momento, gerar alguma correção, seja no tempo ou no preço. Para anular esse sinal de correção, de topo, precisa romper aqui essa máxima localizada em R$ 21,55. O suporte mais relevante para Petro, no primeiro momento, o gap em 20,78, depois disso em R$ 20,41 e ainda maior e mais relevante, R$ 20. Zona de suporte, antiga resistência para PETR4. Vale 3, pregão de hoje, queda de 0,29%. Deixa eu só dar uma olhada aqui que acho que não saiu ainda do leilão de fechamento. A Vale saiu do leilão de fechamento, a Petro que não saiu. Então a variação pode alterar um pouco, assim como o Ibovespa, que está com queda de 0,49, pode alterar um pouco essa variação. Então, na Vale 3, voltando para a Vale 3, a queda aqui de 0,29%, praticamente uma instabilidade. O ativo segue desde essa máxima aqui gerando um processo de correção, ainda dentro de um viés de alta. Então, um papel que me chama a atenção para ficar de olho, até mesmo pelo gráfico 60 minutos, em busca de operação na ponta compradora. Uma das alternativas seria, gerou aqui movimento para cima, fechando aqui acima, uma primeira hora de pregão fechando para cima aqui dos 52,74, seria a possibilidade de se buscar uma operação de compra, ou até mesmo fechando acima desse patamar, tentando pegar um movimento de subida para o fechamento num gap de baixa aqui no gráfico de 60 minutos. Se o movimento de baixa, se o movimento do gráfico diário continuar aqui descendente, movimento para baixo, e gerar fundo, aí sim, mais adiante posso buscar uma operação de compra pelo diário, ou seja, mais de swing trade, de mais pregões, aí ficar mais tempo posicionado. SLC3, recomendação de compra no pregão de hoje, o ativo fechou aqui em 55,08, a recomendação de compra foi um pouco mais acima, nesse candle de força no pregão de hoje, gerando a sinalização aqui, confirmando a sinalização de um fundo ascendente voltando para cima da média móvel de 13 períodos. Essa compra tem um stop aqui abaixo da mínima do pregão de hoje, em 52,76. Entrada foi colocando aqui os dados dessa entrada em 55,48. Então ela fechou em 55,08, abaixo do valor da entrada. 52,76 ponto de stop, abaixo da mínima do pregão de hoje. O objetivo 60,92 com risco de 4,9%. Como é um ativo que tem uma volatilidade maior, alocação menor de capital total em cima dessa operação. Então, recomendação efetuada aí no pregão de hoje. CEMIG 4, ativo que acionou a nossa saída, porque a ação foi lá a 1 centavo do objetivo inicial, que era 8,55, cheguei a reposicionar para 8,63, mas o ativo não chegou nem a bater no 8,55 e começou a recuar. Eu reposicionei o stop dessa operação para não sair mais perdendo em R$ 8,32. Ela bateu agora no finalzinho do pregão em R$ 8,32, terminou fechando ainda em 8,36. Então essa posição foi encerrada na CEMIG 4 com um leve ganho de 0,36%, capital total mais 0,06% no ativo. Brasil Foods, BRFS3, a compra que está em andamento ainda. Ativo abriu com gap e fechou na mínima do dia, em R$ 23,35. A ação fechou ainda com alta de 0,26%, praticamente estável, sem nenhuma alteração em relação à nossa entrada. Bateu na resistência ali dos 23,75 e recuou. Pegando aqui o gráfico 60 minutos, se amanhã o ativo gerar algum fundo aqui no dia 60, uma sinalização mais forte de subida, seja aqui ou seja um pouco mais para baixo, pode trazer a oportunidade de se trabalhar com stop um pouco mais curto, mas enfim, teria que avaliar o próximo pregão para fazer algum reposicionamento de stop, mas por enquanto sem nenhuma alteração o stop segue abaixo dos 22,45. GGBR4, pregão de hoje, queda de 1,23%, respeitando aqui a zona de resistência. Ativo gerou um movimento de baixa no G60 que pode trazer no próximo pregão sinalização positiva aqui para cima. No primeiro momento, o stop dessa operação está aqui abaixo da mínima do pregão passado, em R$ 16,64. Colocando o stop abaixo do pregão de hoje, ou seja, se gerar sinal de topo no gráfico diário, em cima dessa zona de resistência, seria um stop mais de proteção, porque nossa entrada foi em 16,71, por volta de 16,71, e o stop ficaria aqui em R$ 16,81, algo a ser avaliado aí a partir do próximo pregão. Mas, no primeiro momento, a expectativa é que o papel consiga gerar uma sinalização de alta aqui pelo gráfico de 60 minutos. Vamos ver se consegue mesmo fazer isso. Depois disso, MRV3.
brigou e não conseguiu fechar acima da zona de resistência. Seguimos na ponta compradora, ativo fechou com uma alta de 0,73%. Terminou o pregão até bem, olhando ali para o G60, gerando uma possibilidade de fundo. Se confirmar isso aqui para cima, aumentará a chance de sair dessa região aí dos R$ 13,89 a R$ 14 e caminhar para um outro nível aqui de resistência mais acima, ponto mais alto, R$ 14,32. Ativo que também traz a chance de se trabalhar com stop de proteção, já está em R$ 13,61, já foi reposicionado para R$ 13,61, mas podendo até evoluir um pouco mais aqui acima, principalmente se conseguir confirmar um novo fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, ou sendo mais cauteloso, bateu num ponto de resistência, assim como o GGBR4, perdeu a mínima do pregão de hoje, seria uma das alternativas de saída, porque seria um sinal de topo em cima de um patamar de resistência. Depois da MRV3, vou falar aqui da RADL3. RADL3 pregão de hoje, queda de 1,09%. Seguimos na ponta compradora em cima da ação e sem nenhuma alteração, assim, a não ser colocar o stop aqui em R$ 75,59. É um pouquinho abaixo do nosso preço de entrada na ação. Então, no caso da RADL3, a nossa entrada ali na faixa 76,06, o stop reposicionado para 75,59. Aqui tá errado, aqui é R$ 75,59, não é 77,59, 75,59. Digitei errado ali essa informação. Então deixa eu já até corrigir aqui, colocar aqui fazer essa correção, 75,59, um pouco abaixo do nosso ponto de entrada. Pronto. Então, ativo que também que o stop é bem aqui embaixo, abaixo desse patamar. A expectativa é que faça algo nesse sentido, né? A expectativa é essa, que gere uma sinalização forte aqui para cima a partir do próximo pregão. Vai ser importante para a manutenção dessa operação na ponta compradora. FLRY3, fechamento praticamente estável, mais 0,07%. Seguimos dentro da posição comprada no ativo, stop reposicionado para R$ 27,41, abaixo dessa mínima aqui. Ainda segue dentro de um movimento de subida, perdeu um pouco de força ali no fechamento do pregão após ter vindo para superar esses dois topos no G60, mas a expectativa ainda é que ela consiga ganhar força aqui para cima, tá? Em cima no patamar de resistência. Então, assim como outros papéis, está trabalhando resistência, possibilidade de trabalhar com stop até mais curto para quem quiser uma cautela um pouco maior, abaixo dos 27,91, abaixo da mínima do pregão de hoje. Também seria um stop de proteção em cima desse papel, visto que a nossa entrada aqui em cima de FLRY3 é basicamente nesse ponto, né? R$ 27,91, mínima do pregão de hoje R$ 27,91, enfim, seria basicamente um stop de proteção nesse papel. Então, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.